Assembleia de Deus. Harmonia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade. Quero dizer para você que alguns momentos da vida não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas Daniel orou e no primeiro dia que Daniel estava orando, Deus já tinha ouvido a oração. Foi respondida logo depois, um pouco depois, mas Deus escuta a oração de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói.
momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi, aleluia, que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus no silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia, não, aleluia, que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, aleluia, tenha fé, ó meu irmão, tenha fé. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução, aleluia. Sem saber pra onde ir, para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, aleluia, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus no silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, somente Jesus pode fazer isso, aleluia. Mas o mundo não sabia, não sabia, que Ele estava a trabalhar. Por isso, quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele ouviu a oração de Daniel. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução.
Somente Jesus tem solução para a nossa vida. Glória a Deus. Amém. Paz, meus amados irmãos. Vamos falar de fé. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a prova das coisas que não se veem. Como é que está a nossa fé? Independente da situação que estejamos vivendo, não perca a sua fé. Creia tão somente. Cada dia que se passar em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada. A esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Tá cercado em toda direção. Está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Às vezes a gente perde bens, perde os amigos, perde até a família. Mas creia que Deus está acima de todas as coisas. Não perca a fé. Seja firme. Onde estão os teus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só. Mas há um que não nos deixa. Mesmo quando a noite vem, você está sofrendo tanto. Está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Amém. Glória a Deus. Jesus morreu na cruz e hoje eu reconheço que eu sou um milagre. E agradecendo a Deus, vou entoar esse louvor, dizendo para Ele que eu sou um milagre.
porque Ele fez isso por mim e com certeza fez por toda a humanidade. Glória a Deus. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Por isso, Jesus, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir, Senhor. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, não há impossível para Deus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou nossa sorte. Sou um milagre, estou aqui. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém, meus amados irmãos. Vamos entoar mais um dos belos hinos da nossa harpa cristã, de número 56. 56. Tudo, tudo em Cristo. Dantes eu trabalhava, mas agora descanso em Jesus. Dantes trabalhava sempre com temor,
antes esperava, hoje bem o sei, que estou salvo em Cristo, meu bendito Rei. Tudo em Cristo, que Ele por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Antes desejava bênção do Senhor, hoje mais de Cristo, mais de seu amor, não somente a bênção que tão pronto dá, mas Ele mesmo é a fonte em que tudo está. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Antes duvidava, era sempre o eu. Hoje bem conheço Cristo além do véu. Sacerdote eterno, lá por mim entrou. Nele estou completo, nele aceito sou. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Antes queria o mundo, hoje só Jesus. Dantes eram trevas, hoje é plena luz. Dantes o recreio, hoje a doce paz. Tudo a Cristo deixo, Ele me satisfaz. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, é uma bênção estarmos juntos mais uma vez para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Após termos ouvido louvores diversos ao nosso Deus, estaremos agora trazendo uma palavra para a nossa meditação. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2, os versículos 23 ao 25. E depois vamos para o capítulo 3, versículos 1 ao 15. Diz assim João capítulo 2, versículo 23. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Muito bem, queridos. Esse é um texto muito conhecido, mas Deus colocou em meu coração de a gente comentar sobre ele nesta noite. É bom lembrar que no antigo calendário israelita existiam 3 festas consideradas as principais. A primeira era a Páscoa, celebrada em 14 de Nissan, entre março e abril, e nessa ocasião o cordeiro era morto, assado e preparado para ser servido com ervas amargas e pães sem fermento, com o propósito de lembrar a libertação do povo de Israel do Egito. A segunda festa era a festa das colheitas ou das semanas, que a partir do domínio grego recebeu o nome de Pentecostes, celebrada em 16 de Nisan, entre os meses de março e abril também, com o propósito de reconhecer que os frutos da terra provinham de Deus e a colheita era fruto da sua benignidade. Finalmente, a terceira festa era a festa dos tabernáculos ou das cabanas, celebrada entre os dias 15 e 21 de Tisri, entre setembro e outubro do nosso calendário, com o propósito de lembrar a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Porém, dentre todas estas festas, a mais importante para os judeus era justamente a festa da Páscoa. E é justamente nesse período, no período dessa festa, que Jesus estava em Jerusalém, conforme João 2:23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Sabemos que muitas pessoas nos nossos dias creem em Jesus apenas em busca de milagres. E há vários pastores, infelizmente vários bispos e líderes de várias igrejas que parecem oferecer um cardápio bastante diversificado, oferecendo apenas milagres. Mas o versículo 24 do capítulo 2 de João diz que Jesus não se impressionou por causa da multidão que cria nos seus milagres. Mas o próprio Jesus, como diz o 24, não confiava neles, porque conhecia a todos. Então Jesus não se impressionou, porque esse tipo de fé não promove transformação. As pessoas que seguem a Jesus apenas para receber dele um milagre, não reconhecem e não querem saber o propósito da sua morte e da sua ressurreição. E Jesus sabia disso. Mas o que é interessante é que justamente nesse contexto, um principal da sinagoga vai ao encontro de Jesus de noite. Esse homem chamava-se Nicodemos. E é citado no Evangelho, somente no Evangelho de João.
Mas qual era o papel de um principal da sinagoga? No tempo de Jesus, um principal, também chamado de chefe da sinagoga ou mestre da sinagoga, era justamente um fariseu instruído na lei e na interpretação da lei, e era quem dirigia o funcionamento das orações, os serviços sinagogais exigidos pelo judaísmo, e as suas competências era presidir as assembleias na sinagoga, dirigir a adoração que os judeus faziam ali, escolher outros fariseus para dirigir a oração, ler, pregar e interpretar de forma clara as escrituras e o segmento da lei na hora da reunião para a oração, e também tinha o poder de abençoar o casamento ou os casamentos, como também tinha o poder de decretar os divórcios. Então, Nicodemos era um fariseu, conforme o capítulo 3 e o versículo 1 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos, que se dedicavam a obedecer a toda a lei de Deus e a interpretar corretamente as Escrituras. Eles eram bem vistos pelo povo judeu por causa do zelo que eles tinham em obedecer a Deus e o compromisso que eles tinham com relação aos valores para agradar as pessoas e a Deus. Os fariseus, eles formaram as sinagogas, que foram o modelo para as igrejas atuais, para ensinar a palavra de Deus ao povo, e eles acreditavam também na ressurreição e aguardavam a vinda de um Salvador para libertar Israel. Pois bem, Nicodemos era um fariseu, e o seu nome significa conquistador do povo. Ele é citado, como eu dissera antes, apenas no livro de João, no Evangelho segundo João. E a menção mais conhecida sobre ele é aqui descrita nesse capítulo 3 de João, quando ele vai ter com Jesus de noite. A segunda citação dele também é João, capítulo 7, versículos 50 a 52, que na ocasião Nicodemos se mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus. E a terceira e última citação de Nicodemos por João está no capítulo 19, os versículos 38 a 42, que vai falar justamente no momento em que ele ajudou outro membro do Sinédrio chamado José de Arimateia na preparação do corpo de Jesus após a sua morte. Então, Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, foi uma das pessoas que ficaram mais maravilhadas com as obras que Jesus realizara nesses dias aqui, conforme o capítulo 3, e então ele decidiu encontrar-se com Jesus de noite. O versículo 2 diz que este de noite foi ter com Jesus. Ora essa, não se sabe justamente ou exatamente do porquê da sua visita no horário da noite. A interpretação mais conhecida é a de que Nicodemos teve medo de se expor, escolhendo então a noite como uma forma de encontro mais discreto. Outros também defendem a ideia de que a escolha desse horário pode significar que Nicodemos demonstrava respeito por Jesus e evitou incomodá-lo durante o dia. Esse entendimento se baseia justamente no reconhecimento de Nicodemos por Jesus como sendo um rabi, um mestre. E na época de Jesus, as pessoas evitavam distrair um rabi durante o dia devido às suas muitas ocupações. E mesmo sendo um líder dos judeus, um homem de grande reputação, de vida impoluta,
ele vai ao encontro de Jesus, impressionado com os milagres, com os sinais que Jesus fazia. E ao se encontrar com Jesus, Nicodemos se expressa de maneira lisonjeira, fazendo-lhe um elogio que, acima de tudo, trazia um reconhecimento da pessoa de Jesus. E ele diz no versículo 3: Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 2 ainda a continuação. Então, ele reconhecia que Jesus era um mestre, quando ele chama de Rabi. Na tradução hebraica significa mestre. E aqui ele está reconhecendo que Jesus era mestre e que ninguém podia fazer os milagres que Jesus fazia se Deus não estivesse com essa pessoa. Observe que Jesus, mesmo recebendo tais elogios e reconhecimento, também não se impressionou, porque Jesus jamais vai se impressionar com as nossas palavras, com a nossa oratória deslumbrante, com a nossa voz que entoa hinos que louva o seu nome. E a pergunta que a gente faz é: o que é então que impressiona Jesus? O que é que ele espera de nós? O que ele queria de Nicodemos? O versículo 3 dá essa resposta. Porque Jesus vai justamente no cerne da questão, no íntimo, no âmago, na essência da alma de Nicodemos, quando ele diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, a princípio, não entendeu o termo usado por Jesus e ele o interroga no versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele estava perguntando: porventura o Senhor está falando da doutrina filosófica de origem indiana, transportada para o Egito, de onde mais tarde Pitágoras a importou para a Grécia, denominada transmigração da alma? Ou reencarnação? É isso que o Senhor está falando? E Jesus responde no versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o versículo 6 ele vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, Jesus diz, você precisa nascer da água e do Espírito. Porque se não for assim, você não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E agora no versículo 5 ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então outra vez Nicodemos fica sem compreender o raciocínio de Jesus e as suas palavras. Então Jesus traz à memória uma metáfora, dizendo-lhe que esse novo nascimento é como o vento que sopra onde quer, que se ouve a sua voz, sabe-se que ele existe, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Jesus está dizendo que o vento não pode ser controlado, não pode ser domado, não pode ser domesticado. O vento sopra onde quer, versículo 6. O que é nascido de Deus é carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, ninguém pode interromper, dificultar, obstruir ou paralisar o vento ou o seu poder. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
E mesmo assim, Nicodemos continua sem entender. E ele pergunta outra vez para Jesus no versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E o versículo 10, Jesus diz: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? E o versículo 12 ele vai dizer: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Olha só, Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte: eu estou falando com você, Nicodemos, numa linguagem fácil, acessível, terrena, e mesmo assim você não me compreende? Mesmo você sendo mestre? O que Jesus está dizendo a Nicodemos sobre o novo nascimento é que ele não pode discernir isso somente com a sua mentalidade natural e terrena, humana, através do seu intelecto, através dos seus estudos, do seu conhecimento, porque isso não é uma questão terrena, é uma questão espiritual, são coisas celestiais. O homem carnal só pode gerar pela sua carne, mas o que ele, Jesus, estava dizendo era que um novo nascimento no Espírito só pode ser gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos que se ele tivesse permitido o Espírito Santo iluminar a sua mente, esclarecer a sua mente, ele talvez não chegasse a apenas tratando Jesus da forma como ele chegou, como sendo um igual a ele, um mestre, um rabi. Porque a gente observa que nesse primeiro contato, Nicodemos não reconhece que Jesus é o Messias e muito menos ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Quando Jesus estava indagando os discípulos acerca do que é que os homens diziam a respeito dele, imediatamente virou-se para eles perguntando em Mateus 16:15: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, isso explica a causa que levou Nicodemos a não compreender o que Jesus estava falando sobre o novo nascimento, a regeneração, sobre essa questão. E sobre isso a gente pode observar que Jesus não trata desse assunto com nenhum outro personagem bíblico que se encontrou com ele. Mesmo diante da mulher samaritana, ela que vivia uma vida promíscua, com tanto envolvimento amoroso, com tantos romances ilícitos, Jesus não tratou com ela sobre esta questão do novo nascimento. E a gente até poderia dizer que essa mulher, sim, precisava de um novo nascimento, de uma transformação, de uma mudança de vida. Mas Jesus não tratou com ela acerca disso. Mesmo Jesus tendo se encontrado com Zaqueu, que era um homem, uma pessoa que confessou sobre seu enriquecimento ilícito e que estava disposto a devolver 4 vezes mais o valor defraudado, nem mesmo com este homem Jesus trata da questão da regeneração, do novo nascimento. Ou até mesmo a gente pode lembrar do ladrão da cruz, que de fato precisaria nascer de novo, e Jesus, mesmo diante da situação da crucificação, ele não tratou com aquele homem sobre este assunto do novo nascimento, mas ele trata com um homem que era mestre em Israel, um homem extremamente religioso. Mas trazendo para os nossos dias, o que a gente precisa entender é que ser religioso apenas não garante que a pessoa esteja salva em Cristo Jesus ou que ela tenha nascido de novo. Não. O fato de ter nascido em um lar cristão
ou de ensinar a Bíblia, ou ocupar um cargo de liderança na igreja, ou até mesmo tocar um instrumento na igreja, ou reger um grupo musical, ou um grupo de evangelismo, de discipulado, ou até mesmo dirigir um trabalho de oração, nada disso pode trazer a garantia da transformação, do novo nascimento, da regeneração. Se a gente for observar, Nicodemos tinha um refinado conhecimento, um saber teológico invejável, porque ele era um fariseu, um estudioso da Bíblia. Mas isso não foi capaz de lhe trazer a salvação. É preciso a gente ter a certeza da salvação. Interessante que Romanos capítulo 8 e o versículo de número 16, a Bíblia vai tratar conosco dizendo que o Espírito mesmo dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente padecemos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Observe o texto. Aqui há uma condicional. Se realmente padecemos com Cristo, então nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso significa dizer que só pode ser filho de Deus quem realmente padece com Cristo, sofre com Cristo, se entrega a Cristo e se coloca na disposição de Cristo através do novo nascimento. De outra forma, não há como ter a certeza desta tão grande salvação, porque nós não temos a capacidade de adquirirmos por nós mesmos essa transformação. E nós temos a necessidade dessa transformação, desse novo nascimento. Mas por que é que o homem precisa nascer de novo? Por que é que o homem precisa desse novo nascimento, dessa regeneração? A resposta é porque todos nós nascemos em um estado de pecado. Olha o que diz os Salmos de número 51 e o verso 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui é uma revelação do salmista, quando ele diz sobre a essência do ser humano. O ser humano é um ser pecador. Ou seja, o nosso coração, ele é tendencioso para o mal. E isso está dentro de cada um de nós. Ninguém precisa aprender para praticar o mal. O nosso coração é enganoso e corrompido. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Olha só o que a Bíblia nos diz em Romanos 8, versículos 6 a 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Interessante esse texto, porque nascer de novo é nascer de cima, é nascer do alto, do Espírito de Deus. E como eu nasci no pecado e na iniquidade, conforme o Salmo 51 que nos relata isso, eu não posso limpar a mim mesmo. Eu não tenho esta capacidade. Eu não tenho a capacidade de salvar a mim mesmo ou de regenerar a mim mesmo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus. Nós precisamos disso. Mas graças a Deus que agora temos um que fez isso por nós. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, a Bíblia diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus por isso. E para sermos alcançados por essa graciosa salvação, basta apenas fazer uma coisa: crer em Jesus. João, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, não é a igreja que nos leva ao céu. Não é a leitura constante da Bíblia que tem a capacidade de nos levar ao céu. Não. Não é o nosso envolvimento com as coisas de Deus que nos levará para o céu. Não é o batismo nas águas que nos traz essa garantia. Não é o conhecimento teológico que vai nos levar ao céu. Não, porque tudo isso Nicodemos tinha e fazia em sua vida cotidiana, em sua rotina, como um ritual até, mas ele precisava ser alcançado pela graça de Jesus para poder ser salvo. Ele precisava nascer de novo. Glória a Jesus. Então, a multidão que seguia a Jesus dizia que cria nele por causa dos milagres que ele fazia. Mas isso não era suficiente para adquirir a salvação, porque é preciso olhar para a cruz de Jesus e reconhecer que somos pecadores. Observemos que existem 3 aspectos, pelo menos 3 aspectos importantes sobre a realidade do novo nascimento. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o novo nascimento ele é produzido pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, o novo nascimento é produzido pela palavra, pelo ouvir a palavra. Isso é o que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos quando ele disse que ele precisava nascer da água. Porque a água na Bíblia representa a palavra de Deus. No versículo 5 da leitura que fizemos, respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando Jesus fala de água, parece-nos que ele quer trazer à memória de Nicodemos algo que ele já tinha lido, que ele já tinha estudado, que está lá em Ezequiel, capítulo 36, os versículos 25 e 26, que diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha só, Jesus está dizendo que a água que nos purifica não é a água do batismo, não é uma água terrena qualquer, mas é a água da palavra, conforme Efésios capítulo 5, versículo 26, que diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, porque Nicodemos sabia da importância da água no ritual religioso. E ele sabia, tinha conhecimento do batismo, inclusive de João, que batizava no Rio Jordão para arrependimento de pecados. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2 e o verso 11.
Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Então, Jesus estava dizendo para Nicodemos que ninguém pode nascer de novo se primeiro não se arrepender dos seus pecados. Portanto, não há o arrependimento, ou quando esse arrependimento ele acontece no coração do homem, o Espírito Santo ele entra. Não há como o Espírito Santo ficar de fora quando o homem ele permite que o Espírito Santo entre e faça morada no seu coração. Isso significa dizer que ele vai ter o privilégio de ver o reino e entrar no reino. Ou seja, quem nasce de novo agora faz parte da família de Cristo Jesus. Porque tem gente que está salvo, mas não tem essa segurança, a segurança da sua salvação. 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, quem crê no Filho, Jesus está dizendo que esse tem a vida eterna. É preciso dar espaço e crer em Jesus. O Evangelho é simples. A pureza do Evangelho é crer e seguir a Cristo. Jesus disse em João 6,47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, para se ter a vida eterna, basta crer em Jesus. O novo nascimento é produzido pela palavra. Depois que o homem escuta a palavra, ele crê no poder da palavra e ele passa a crer no unigênito Filho de Deus. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, para a mulher samaritana, Jesus disse que aquele que se encontra com ele de verdade e é transformado, tornando-se agora uma nova criatura, e experimenta vivenciar um novo nascimento em seu interior, se fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha o que diz João capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele precisava beber dele, dessedentar-se nele. Inclusive há uma profecia bíblica no Antigo Testamento que fala sobre a sede da alma. Está em Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Portanto, é preciso permitir que a palavra de Deus produza, através da fé, essa transformação, essa regeneração, esse novo nascimento. Então, essa é a primeira questão que a gente trata nesta noite, que é: o homem só pode adquirir o novo nascimento se for através de crer na palavra, através do contato, do ouvir a palavra. Mas a segunda coisa que a gente pode tratar sobre o que pode trazer o novo nascimento, o que é que produz o novo nascimento no homem, é que o novo nascimento ele é produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do novo nascimento. Todos nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo.
Tito, capítulo 3 e o versículo 5, Paulo escreve dizendo: Ele nos salvou não porque tivéssemos feito alguma coisa justa, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados. E aí vem o texto. Nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Então, o novo nascimento ele é produzido, além de ser produzido pela palavra, por crer na palavra e permitir que a palavra faça efeito em si, também é produzido pelo Espírito Santo. O novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo. Ele implanta em nós o princípio da nova vida em Cristo e então passamos agora a viver uma nova vida. Passamos a ser gerados de novo. E essa ação do Espírito Santo, ela é invisível, porém ela é perceptível. O Espírito de Deus é livre e soberano nessa ação salvadora. Ele é como o vento. Ele sopra onde quer. A salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus, contribuída através da palavra e do mover do Espírito Santo. É como o vento que você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas percebe que ele existe. Percebe os seus efeitos. E a pessoa passa a viver uma nova vida através do Espírito Santo. Romanos capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, Jesus afirma que ninguém pode determinar onde o vento do Espírito vai soprar e ninguém pode deter este vento quando ele sopra. Na crucificação, Jesus estava posto entre dois malfeitores e o vento soprou ali, mas somente um deles aproveitou a oportunidade, ele não perdeu a oportunidade de ter a sua vida transformada, de ter uma nova experiência, de ser alcançado pela maravilhosa graça de Jesus. E o Espírito Santo, somente Ele, é quem tem o poder de convencer o homem, conforme João capítulo 16, versículos 7 e 8, que diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, aqui está justamente dizendo que se hoje o Espírito Santo falar ao teu ouvido, você permita ser transformado através da pregação do Evangelho. Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Olha só, o Espírito Santo é comparado por Jesus como o vento, e ele diz que esse vento ele tem voz, ele se move, você não sabe de onde ele vem nem para onde vai, mas ele causa efeito. E agora o escritor aos Hebreus vai dizer que se você hoje ouvir a sua voz, esse vento transformador, espiritual, não endureça o seu coração. Em terceiro lugar, o novo nascimento é produzido através da morte de Jesus, do seu sacrifício vicário. Versículos 13 da leitura que fizemos, 14, 15, vai dizer: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
O povo murmurou contra Deus no deserto por conta do maná. E Deus se irou. A Bíblia diz que Deus ficou irado e ele enviou várias serpentes, bastantes serpentes, para picar o povo de Israel por causa da sua murmuração. E para que o povo não morresse, Moisés suplicou a Deus. E Deus manda Moisés agora levantar uma serpente de bronze. E todo aquele que olhasse para ela teria a cura, alcançaria a cura, seria salvo e não morreria. E Jesus pega esse relato e aplica a si mesmo. Versículo 14, ele diz: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como os israelitas foram curados da mordedura das serpentes abrasadoras, venenosas e mortais, quando olhavam para a serpente de bronze, assim também aqueles que são atingidos pelo veneno mortal da antiga serpente Satanás, quando olha para Jesus, imediatamente seus pecados são perdoados e eles passam a receber o dom da vida eterna. Na verdade, ninguém vai olhar para Jesus se não reconhecer que é pecador. É preciso entender que a sua vida não está bem com Deus, que você é pecador e que precisa de salvação. Se você não reconhece ou não reconhecer que o pecado vai levar você para o inferno e que ele é maligno, que ele é pior até mesmo do que a morte, do que qualquer enfermidade, que se você não se arrepender, vai viver uma vida numa eternidade sem Deus, você não vai procurar o Salvador. E eu te faço uma pergunta: você já nasceu de novo? Você tem certeza que nasceu de novo? É preciso ter um novo coração. Precisamos entender que a riqueza terrena, ou os bens, ou a prosperidade financeira, não traz a garantia da salvação ou da aprovação de Deus para os seus atos, e muito menos ela é prerrogativa para a salvação. Quando a gente lê em João capítulo 19, versículo 39, estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Ele tinha posses. Ele era rico, ele era um homem de muitas posses. Especula-se que esses 35 litros de óleo perfumado com mirra e aloés trazido por Nicodemos valesse em torno de 30.000 denários. Na verdade, esse montante de 30.000 denários, segundo alguns historiadores, daria cerca de 100 anos do salário de um trabalhador. Mas mesmo sendo rico, mesmo tendo posses, mesmo tendo conhecimento das Escrituras, mesmo sendo um fariseu, um zeloso pela lei, a sua riqueza, o seu conhecimento, os seus bens, não foi capaz de garantir a sua salvação. Ele foi ter com Jesus de noite. E eu vejo isso aqui como uma demonstração de uma alma faminta, sedenta de Jesus, sedenta de conhecer quem era Jesus. Ele queria vê-lo de perto, pessoalmente. Porque com o dinheiro se pode comprar os mais caros medicamentos ou fazer as mais caras cirurgias, mas não pode comprar a saúde. O que o dinheiro pode comprar ou pode lhe conceder é um belíssimo e rico funeral.
mas não pode garantir a salvação depois da sepultura. Não. Com o dinheiro, o homem pode conseguir viver uma vida saudável, mas não pode comprar a sua juventude. Com o dinheiro, o homem pode comprar dentes de ouro, mas não pode comprar a verdadeira felicidade. Com dinheiro, o homem pode comprar uma belíssima casa, mas não pode comprar um lar, onde sua família possa viver em harmonia e em paz. Há dois perigos extremos quanto à certeza do novo nascimento, quanto à certeza da salvação. O primeiro perigo se dá quando o crente está salvo em Jesus. Ele foi comprado, remido, lavado pelo sangue de Jesus, mas ele ainda não tem a certeza da salvação. Ele vive um conflito diário, interno, consigo mesmo, que diz para ele que de manhã ele está salvo e que ele vai para o céu. E quando chega a noite, ele entende que está condenado e que vai para o inferno. É o conflito que há no homem que não tem a certeza da salvação, mesmo estando salvo. O segundo perigo extremo se dá quando a pessoa acha que está salvo. Esse é mais perigoso. É quando a pessoa tem uma falsa segurança da salvação e vive a vida inteira iludido, quando na verdade ele nunca foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, porque ele nunca permitiu que isso acontecesse consigo. É como que dizendo, rapaz, determinada pessoa é tão boa, ele não bebe, ele não fuma, só falta ser crente, basta apenas um empurrãozinho e ele chega lá. Mas quando a gente olha para uma pessoa que vive uma vida promíscua, uma vida de pecado, de avareza, uma pessoa cruel, assassina, um devasso inveterado, um prostituto, e pensamos, esse aí está destruído. A gente pode estar redondamente enganado, porque é preciso a gente entender que o Espírito Santo ele é livre e ele sopra onde ele quer. Ele sopra na boate, ele sopra na boca de fumo, ele sopra no prostíbulo, ele sopra na mesa de um bar, porque ele é soberano, ele sopra onde quer. E eu tenho certeza de que Nicodemos jamais foi a mesma pessoa após esse encontro com Jesus. Eu tenho certeza que se você se encontrar com Jesus nesta noite, você não será a mesma pessoa. Portanto, nessa noite, você tem a oportunidade de refletir sobre como está a tua vida diante de Deus. E você pode perguntar, as minhas obras glorificam a Deus? E eu pergunto a você, as tuas obras glorificam a Deus? O teu proceder glorifica a Deus? E eu te faço agora uma interrogação. Você tem certeza da sua salvação? Porque eu te desafio a que não descanse enquanto você não tiver a resposta do novo nascimento, da certeza do novo nascimento. Se você ainda não tem isso, se reconcilie com Deus. Porque a gente leu em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então peça ajuda a Deus. Jesus te ama. Ele quer te dar um novo coração. Ele quer te dar uma nova vida e te fazer uma nova pessoa através da regeneração, através do ser gerado de novo, através do novo nascimento. E que Deus abençoe a tua vida e a tua família. E não perca a oportunidade. Aceite Jesus para ir morar no céu. E eu quero orar por você. Querido Deus, Pai Santo, justo e poderoso,
Eu quero neste momento te apresentar, Senhor, o teu filho, a tua filha que agora nos assiste, que está conosco participando do nosso culto da Assembleia de Deus Harmonia, onde não estamos ainda presencialmente, mas estamos unidos no amor do Senhor. Meu Deus, que a tua palavra possa causar impacto e uma transformação neste coração. Ó Deus, que o vento do Espírito Santo possa alcançar esta vida, trazendo alegria, paz, gozo do céu, a certeza do nome escrito no céu, a certeza de que quando a trombeta tocar, ele vai ser alcançado pelo arrebatamento. Meu Deus, ajude cada um dos teus filhos que compõem a nossa igreja. Abençoe cada obreiro. Ó meu Deus, cada líder, ao nosso pastor Moisés, a sua esposa irmã Luzângela, a sua família. Ó Deus, abençoe cada criança, cada adolescente, cada moça e rapaz, cada irmão e irmã, cada idoso da nossa igreja. Deus, vá até o encontro de cada um deles, concedendo a alegria, concedendo, meu Deus, saúde e livramento nesses dias que são tão perigosos, que nos ameaçam, que traz medo e terror ao nosso coração. Mas a tua palavra diz que o Senhor traz segurança através do Espírito Santo, que com o nosso Espírito testifica que somos filhos de Deus. Ó Deus, então faça um milagre neste lar. Alcance esta vida, que possa voltar-se para o Senhor, que possa se encontrar com o Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado pelos músicos, por aqueles que te louvaram, pelos hinos entoados. Receba o nosso culto, a nossa adoração em nome de Jesus. Ajude cada contribuinte da tua casa. Em teu nome te louvo e te peço. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um que nos assiste, com cada lar, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida e sua família. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede?
te honrar. Oh, filho, a noite já passou, tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte para o mar. Eu vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te